Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Super Difusora, feita pra você. Está no ar, pela Super Difusora FM, Jornal do Meio-Dia, edição de sábado. Olá, boa tarde! Começando agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, Jornal do Meio-Dia especial de sábado, 29 de março de 2025. Jornal do Meio-Dia num oferecimento de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. De Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Também de Niximbo do Brasil, há mais de 50 anos gerando emprego e renda. E Sicredi. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. A apresentação hoje é minha, Antônio Luiz. Produção de Juliana Fernandes, direção de Cristine Abrão Morelli Atuti e trabalhos técnicos, mesa de áudio, vídeos, redes sociais e tudo mais, a cargo do competente Antônio Rodrigo. Pois bem, hoje vamos acompanhar uma edição repleta de informações, entrevistas e temas de grande relevância para a nossa região. No programa de hoje, vamos falar sobre os 168 anos de Capão Bonito, com a presença aqui em nossos estúdios do diretor de cultura, Alexandre Mendes, que vai nos trazer, então, os detalhes dessa programação comemorativa. E também, na edição de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais da história emocionante de Patrícia Teles de Lima. Patrícia é moradora de Itapetininga, ela que vem lutando para arrecadar fundos para a compra de uma prótese para o seu filho, Tiago Teles de Lima. Tiago que perdeu um braço em um acidente de moto. É uma história de superação, de solidariedade que merece a atenção de todos. Então, a gente vai convidando você a permanecer conosco durante todo esse programa, porque são assuntos realmente importantes. Bom, e nós vamos começar falando, como foi anunciado, do aniversário de Capão Bonito. São 168 anos de história. Boa tarde, Alexandre Mendes. Prazer tê-lo aqui conosco no nosso especial de sábado. E para começar, conte-nos um pouquinho sobre a história de Capão Bonito e sua importância para a região. Boa tarde, um bom sábado para todos. Antônio, obrigado pelo carinho. Quero deixar um abraço aqui ao prefeito Júlio Fernando, à nossa primeira-dama Ana Luísa, ao nosso assessor de relações institucionais, Romano Oliveira. Essas três pessoas são entusiastas da arte e da cultura e responsáveis por eu estar aqui desenvolvendo esse trabalho. Estou muito feliz de estar aqui na Difusora. Mais uma vez, o carinho que eu sou recebido aqui é muito importante para nós podermos sempre criar esses laços de divulgação e comunicação. Vocês que estão me ouvindo aí, um forte abraço a todos vocês, né? Eu quero falar para vocês que dia 2 de abril nós temos o desfile cívico, o desfile de aniversário da cidade de Capão Bonito, comemorando 168 anos de história, nossa terra gameleira, nossa terra querida, nossa terra que vem com o tema o desfile esse ano, a magia da arte. Então, as escolas, os artistas, as entidades, os grupos vão desfilar com esse tema maravilhoso que é a arte. A arte nos provoca, a arte nos cura, a arte deixa o mundo mais bonito, Antônio, mais lindo. Até rádio é uma situação artística. Então, vai ter esse desfile dia 2 de abril. E depois, a gente vai ter a exposição sobre povos indígenas originários, né? Povos originários, dia 10 de abril, quinta-feira, na Biblioteca Municipal. Nós vamos ter lá uma exposição de arte e um bate-papo sobre povos originários às 7 horas da noite em Capão Bonito. Dia 11 de abril, a gente tem o lançamento da revista Viver a Música, que é uma revista maravilhosa, que conta a história gloriosa das bandas musicais de Capão Bonito, que vai ser lançada pela professora e doutora em educação, Alice Olivati. Vai ser 19 horas da noite na Biblioteca Municipal também. Dia 15 de abril... terça-feira, a gente tem o terceiro sarau literário
colóquios literários. Olha quem gosta de literatura. Vai ter ator, bailarina, vai ter escritor, troca de livro. Vai acontecer na Biblioteca Municipal, 7 horas da noite também. Dia 18 de abril, a gente tem a emocionante peça de teatro A Paixão de Cristo, que vai ocorrer às 7 horas da noite na Praça Central de Capão Bonito. Em seguida, dia 20 de abril, domingo, é Páscoa. E a gente vai fazer uma festa muito linda. Já é uma tradição a nossa festa em Capão Bonito, para as crianças com artistas, a partir das 14 horas até as 5 horas da tarde, no nosso estádio municipal. E depois, ainda sobre cultura, nós vamos ter a 6ª exposição de artes, que nós vamos homenagear um artista, Antônio, incrível, chamado Elcio Russar. Há 22 anos ele pinta quadros incríveis, com vários temas, e nós vamos tirar esses quadros da casa dele, que estão lá, e vamos deixar em exposição entre o dia 25 de abril a 16 de maio. A abertura da exposição é 4 horas da tarde, no dia 25 de abril, sexta-feira, na sala da Secretaria de Desenvolvimento Social. Além de tudo isso, dessa programação, haverá também uma programação na área de esporte, de turismo e inaugurações de alguns prédios e projetos, e também algumas ações sobre fé religiosas. E, para fechar, que já está no ar no site da Prefeitura de Capão Bonito, uma exposição, a primeira exposição digital de fotos históricas do nosso município. Então, você entra no site Prefeitura de Capão Bonito, vai encontrar o cartaz da exposição digital, vai clicar e vai ter acesso a fotos, Antônio, maravilhosas de uma época de Capão Bonito que não volto mais, nostálgica, da época dos nossos avós, dos nossos pais quando eram novinhos. Então vocês têm todo esse acesso. Essa programação completa está no site da Prefeitura de Capão Bonito, nas redes sociais Facebook e Instagram da Divisão de Cultura de Capão Bonito e também da Prefeitura de Capão Bonito. São eventos importantes aí, marcando o aniversário da cidade de Capão Bonito, completando 168 anos. Qual o número de moradores de Capão Bonito, Alexandre? Aproximadamente 47 mil habitantes. 47 mil habitantes, pessoas ligadas... A predominância lá é a área rural ou industrial? Nós somos, Capão Bonito, é o 5º maior município do estado de São Paulo em extensão territorial. A área urbana é um pouco menor, mas a área rural, para você ter uma ideia... Pelo que me passaram, tem bairros que são a 30 quilômetros aproximadamente da área central. Então, nós estamos num município enorme, né, de território. E uma cidade que cresceu também em número de conjuntos habitacionais, instalação de indústrias. Quer dizer, uma cidade que vem alcançando aí um progresso muito grande nos últimos tempos, né? Sim, o doutor Júlio Fernando, nosso prefeito, ele é incansável. Ele não para, até que a frase dele é: o trabalho não para. E ele tem trazido muita coisa legal para Capão Bonito, ele tem feito um trabalho muito interessante, né, de asfaltar ruas que não eram asfaltadas, de levar iluminação aonde não havia, principalmente iluminação de LED, de levar esgoto, água para lugares que estavam com dificuldade. Ele montou a Casa do Empreendedor, ele trouxe o Poupa Tempo, ele vai inaugurar agora o Canil para o município, né, ele fez a Casa do Empreendedor. O Dr. Júlio Fernando é um homem admirável, um gestor que eu tenho o maior carinho por ele. Ele fala assim que a gente é cargo de confiança, né? Não. Ele é da minha confiança, eu não sou cargo de confiança dele, ele é da minha confiança, que é uma pessoa, um advogado com mais de 30 anos de carreira política e que me escolheu para estar aqui, né, e fez questão de me reconduzir para continuar o trabalho com ele. Então, assim, ele fez uma revolução nos últimos anos no município de Capão Bonito, sim. É só você analisar como o município era e como o município está. Um trabalho tão bem feito que ele foi reeleito, né? Reeleito, já são 3 mandatos, né? Puxa vida. Um abraço, Júlio Fernando, que aliás já esteve conosco aqui algumas vezes também, participando, né, do nosso Jornal do Meio-Dia, de outros programas da emissora, e a gente quer então, através aqui do Alexandre, enviar esse abraço, esses cumprimentos aí ao Júlio, a toda, né, os vereadores, a equipe de secretários lá da prefeitura, os funcionários, trabalhadores, os moradores
moradores da cidade de Capão Bonito, todo mundo em festa nesses dias, né? Festa que já começou ontem, mas que prossegue aí durante todos esses dias, como o Alexandre já nos adiantou. Agora, claro que não é um trabalho só da Secretaria de Cultura, né, Alexandre? Tem todo aí uma gama de profissionais, secretários, o pessoal trabalhando para que tudo esteja em ordem para receber pessoas, né, de outras cidades também que estão vindo para participar. Sim, Antônio. Olha, gente, Capão Bonito tem um elenco, uma equipe enorme na prefeitura, tem servidores de carreira fantásticos que nos ajudam, que são os concursados. Nós temos os comissionados que trabalham muito também. Nós temos grupos, artistas e entidades, Antônio, que são parceiras da prefeitura. Então, toda essa gama de gente trabalhando junta consegue entregar 28 ações. São 28 ações comemorando os 168 anos do município em todas as áreas. Então, eu quero deixar um abraço para todos vocês da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, parceiros, terceirizados. Muito obrigado. Legal. Bom, e ainda falando de programação agora, quer dizer, envolvendo aí toda a área cultural, a educação, a religião, né, já que teremos aí a Paixão de Cristo. Vai ser uma peça ao ar livre, é isso? É uma peça emocionante que conta a história de Cristo, uma das histórias mais antigas do mundo, emocionante, gratuita. Todas as ações são gratuitas em Capão Bonito. Então, quem quiser ir para Capão Bonito no mês de abril, olha a programação nas redes sociais oficiais, tá bom? E aí você vai lá prestigiar. A Vila São Paulo, a paróquia da Vila São Paulo em Capão Bonito, já há 30 anos faz a Paixão de Cristo. E agora nós vamos ter na área central também, feito em parceria. Ser na praça? Na praça central, de frente para a nossa matriz central. Um grande teatro a céu aberto, né? Vai ser emocionante. Que legal. Todo mundo convidado, então, para participar, para assistir aí essa grande apresentação da Paixão de Cristo e os demais eventos, né, que estão rolando aí em comemoração ao aniversário da querida Capão Bonito. Quer dizer, os eventos acontecem em locais diversos, né? Diversos. Vai ter ações no estádio municipal, na biblioteca municipal, vai haver inaugurações em determinados locais. Então, assim, tem que olhar a programação, porque ela já vem com o dia, horário e local para que vocês possam prestigiar. Isso, todo mundo convidado, então, prestigiando aí as comemorações do aniversário da querida Capão Bonito, que é administrada, como já disse o Alexandre, com muita competência pelo nosso amigão, o Júlio Fernando. Alexandre, leve nosso abraço a toda a população lá de Capão Bonito, a gente agradece a sua presença aqui, com muito conhecimento, com muita sabedoria. Você é professor, né? Sou pedagogo formado, pós-graduado em artes e tem 6 pós-graduações na área de educação, arte e cultura. É pouca coisa não, hein? Ô, Alexandre, que bom, que bom. Ó, para finalizar então, deixa aí seu recado, sua mensagem aos nossos ouvintes e a tanta gente que nos ouve lá em Capão Bonito. Eu quero agradecer a difusora, super difusora, a Tuti, a Juliana, você, Antônio, a equipe técnica aqui que faz isso acontecer, que é o Antônio também e as outras pessoas. Dizer para vocês que Capão Bonito completa 168 anos, com beleza, elegância, valorizando sua identidade, valorizando sua memória e dizendo para a região, para o estado de São Paulo e para o Brasil que somos um povo trabalhador, cheio de cultura, que estamos indo na direção do desenvolvimento e que eu estou muito feliz de ser recebido aqui nessa rádio com tantos anos de história e com tanto carinho e credibilidade que vocês me recebem. Estou, na verdade, sempre fico muito emocionado com expressões de carinho, respeito e amor comigo e quero convidar vocês a estarem com a gente em uma das ações lá. Ou conhecer algumas coisas de Capão Bonito na área da cultura e da arte. Legal, ficamos muito honrados aí com a sua presença e também com esse convite aí para comemorarmos juntos, né, o aniversário de Capão Bonito. Nós conversamos então com o secretário de Cultura de Capão Bonito, né, o Alexandre Mendes, fazendo esse convite para as festividades que já estão rolando lá em Capão Bonito. Alexandre, então até a próxima. Até.
Agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos em seguida conversando com a Patrícia. A Patrícia que está fazendo aí uma campanha de arrecadação para a aquisição de uma prótese para o seu filho, Tiago, que foi vítima de um grave acidente de moto, e ela vai contar aqui a sua história, dar o seu testemunho e fazer também o seu apelo, né? De repente alguém que está ouvindo quer colaborar, pode fazê-lo. Então ela vai contar como funciona essa campanha. Fique ligado, a gente volta já já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Muito bem, estamos de volta então com o nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial deste sábado. Agora nós vamos falar aqui sobre um assunto que também mexeu muito com essa família e ainda continua, claro, afetando aí o dia a dia. A Patrícia Teles de Lima, ela está aqui conosco. Ela está acompanhada do seu filho, Tiago, e vai nos contar uma história bastante emocionante, bastante triste, mas com um final recompensador, porque o Tiago está aqui. Poderia não estar, mas graças a Deus se recuperou e está aqui conosco. Patrícia, primeiramente, seu boa tarde, muito obrigado pela sua presença, por ter atendido ao convite da nossa produção e para compartilhar conosco também a história da vida do Tiago, né? Essa história que mexeu tanto com o seu coração de mãe, com a sua família. Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, né, a gente agradece a oportunidade por estar aqui, né, podendo contar o testemunho do Tiago. Eu não costumo dizer que é uma história, e sim um testemunho de vida, de superação, né, como vocês estão podendo ver o Tiago aqui hoje, né. Tudo que a gente passou ao longo desse tempo foi muito dolorido mesmo para a gente. E eu, como mãe, sofri muito com tudo isso que aconteceu com ele, mas eu louvo e agradeço porque hoje o meu filho está aqui com a gente. Pois é, foi um acidente de moto que aconteceu, né? Quando que foi isso e como foi? Então, o Tiago, ele sofreu esse acidente de moto no dia 23 de maio do ano de 2022. Ele estava indo trabalhar, né? O Tiago é mecânico, ele trabalha na oficina da automecânica Fábio, aqui na Avenida Nishimbo do Brasil. Ele saiu de casa para ir trabalhar e, infelizmente, veio acontecer esse acidente entre o Tiago na moto e um caminhão. E aí, em consequência disso, ele teve ferimentos graves, né? Isso. Que precisou passar, inclusive, por cirurgias, né? Sim, o Tiago, ele passou por 4 procedimentos cirúrgicos, né? De primeiro momento, ele foi atendido aqui na cidade, no Hospital Agalob, né? Mas infelizmente não tinha o que ser feito por ele aqui e ele acabou sendo transferido para o Hospital Adib Jatene. Lá foram realizados os 4 procedimentos cirúrgicos. De imediato, o Tiago teve até uma altura do seu braço amputado, mas infelizmente, né, devido a complicações, a infecções muito graves, o Tiago teve que retirar totalmente o seu braço, passando pelo procedimento da desarticulação do ombro. Ele teve a amputação ali total do membro, de um dos membros superiores, né, a amputação à altura do ombro. Mas o importante, né, Patrícia, é que ele perdeu o membro, mas ganhou a vida, ele está aqui, né? Sim, sim, isso é o mais importante, né? Dentre outras coisas que aconteceram, né? Eu vi muitas coisas acontecer com meu filho dentro daquele hospital. Os 30 dias que ele passou dentro de uma UTI, eu passei junto com ele, e depois os outros 30 dias fora da UTI, eu também passei junto com ele. Então eu pude ver muita coisa triste, mas ao mesmo tempo eu via o agir de Deus na vida do meu filho. Ele chegou a ficar em coma, não? O Tiago ficou. Ele ficou em torno de 20
22 dias em coma. Nossa, e o que os médicos diziam? Davam boas expectativas? Não. De imediato, o primeiro médico, ele já falou para mim que a cirurgia seria necessária, a amputação, porque o Thiago tinha apenas 1% de chance de vida. Nossa, 1%. 1%. E eu, né, com a fé que eu tenho, um Deus vivo, maravilhoso, eu me agarrei a esse 1% e entreguei nas mãos de Deus e falei para ele, faz aquilo que o ser humano não pode fazer, mas o Senhor pode. E o resultado está aqui hoje. Aqui sim. Posso ouvir um boa tarde do Tiago? Boa tarde, Tiago. É um prazer tê-lo aqui conosco. A sua mãe esteve já em uma outra ocasião aqui falando sobre esse acontecimento trágico, né, na sua vida. Com muito sofrimento, né, mas também com essa bênção alcançada, né, a sua recuperação, quer dizer, você passa a ser, então, na vida de todos que o conhecem, principalmente na vida da sua família, né, um milagre. E como é que você recebeu, como é que você voltou depois do acidente, como é que foi a sua recuperação? Boa tarde a todos aí. Então, para mim foi um pouco mais fácil de lidar com essa situação. Mas eu falo assim, por conta da minha família, sabe? Que me ajudaram muito, 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 muito. Amigos, tive um apoio muito bom de amigos. E isso foi me fortalecendo a eu querer voltar a ser o que eu era antes. Mesmo não tendo mais o braço e tal, mas... É que nem foi falado, eu perdi o braço, mas eu ganhei de volta a vida, né? E o apoio que eu tive de amigos, tanto da oficina onde eu trabalho, que hoje não estou exercendo mais, mas eu falo que trabalho porque é um lugar que eu gosto, sabe? E o apoio que eu tive da minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, foi assim uma coisa... espetacular, sabe? Tive e tenho até hoje, né? Uma coisa assim muito boa mesmo, o que eu tenho hoje com eles, sabe? Me aproximei muito mais e me ajudam até hoje e é gratificante a gente poder sentir esse carinho de todos, assim, sabe? Que bom. A gente, Patrícia, né? Patrícia Teles. Patrícia, a gente sabe que a gente ama, né? Um filho, a gente ama alguém da família. Mas numa hora dessas, aí que a gente vê como a gente ama mesmo, né? Sim, sim. Como essa pessoa é importante pra gente, né? Sim, demais. Porque eu costumo dizer assim também que abaixo do amor de Deus é só o amor de mãe. Né? E é nesses momentos que a gente passa pelas necessidades que a gente pode ver o apoio, né, grande, né, a favor de um filho. Porque eu estava ali todos os dias com ele, vendo todo o sofrimento que estava sendo, ouvindo palavras negativas, porque infelizmente o diagnóstico do Thiago não era nada bom, né? E aí eu descobri assim que ser mãe realmente um segundo amor de Deus, né? Para com os filhos da gente. Diz que não há amor maior que o amor de Deus, né? Mas em segundo lugar tá o da mãe, né? Com certeza. E uma mãe feliz porque o Thiago está aqui. Bom, mas aí, sem o braço, foi amputado, houve a necessidade de buscar uma prótese para o Thiago. Ele chegou a receber alguma do SUS? Sim, o Thiago até tem uma do SUS, mas ele não consegue usar. Ah, porque ela não é feita, ela foi tirada as medidas do Thiago, mas infelizmente para ele não deu certo, porque incomoda, machuca. É totalmente diferente do que é o braço do Thiago hoje, né? Mas é o que a rede aonde ele fez a fisioterapia tinha para oferecer, né? A gente até tentou, mas infelizmente o Thiago não consegue usar, porque o incomoda. Bom, aí, não tendo dado certo essa
prótese, você buscou outras alternativas, né? Que é inclusive um dos motivos pelos quais você está aqui para falar dessa campanha, dessa vaquinha, desse meio de arrecadação, até porque precisa adquirir uma outra prótese, né? Sim, isso mesmo. Eu tenho buscado a fazer rifas, né, beneficentes em prol à conquista da prótese do Thiago. Eu passei com ele num especialista, né, na cidade de Sorocaba, e a gente tem o valor da prótese. Então, a gente busca arrecadar todo esse valor para estar conseguindo comprar, né, uma que vai ser feita especial para o Thiago, né, com as características do Thiago, né, com o tamanho do seu braço direito, vai ser o braço esquerdo, o mais próximo do real possível, né? Então a gente tem buscado no particular, porque o SUS é tudo igual, né? Tá. As próteses, elas são fornecidas Não todas é sob da mesma medida, forma. né? Eu assisti uma reportagem uma vez no SBT, não me lembro agora se foi no Silvio Santos ou no Ratinho, de uma empresa de Sorocaba que produz essas próteses. É nessa empresa que você foi verificar? Eu fui na empresa chamada Conforpes. Eu acredito que seja, porque eu também já vi algumas reportagens relacionadas a isso, né? Conversei com o diretor-geral de lá, foi ele que avaliou o Thiago, ele é um fisioterapeuta, foi ele que avaliou, ele passou todos os dados para a gente dessa prótese, mostrou como será feita essa prótese para o Thiago. Por esse motivo, por saber que vai ser uma coisa mais adequada, que vai beneficiar o Thiago em muitas coisas, que cresceu mais ainda o desejo, a vontade de correr atrás desse sonho para a gente hoje. E o valor é muito elevado? Hoje ela está custando entre 30 e 35 mil. E aí você está fazendo essa campanha, levantando esses recursos entre amigos, conhecidos. Sim. Né? E quem quiser colaborar, como é que pode fazer? Pode entrar nas nossas redes sociais. Eu criei um Instagram especial para estar contando um pouco da história do Thiago, que é Thiago _Milagrão, ou no meu próprio Instagram, que é Pati Lima Unhas. Lá na nossa bio tem o link da vaquinha, tem o nosso número de Pix solidário, que tudo que a gente arrecada fica numa conta especial, deixado lá somente para ser mexida quando a gente for realizar a compra dessa prótese para o Thiago. Então você já tem uma importância arrecadada, né? Sim. Está faltando complementar o valor Sim. para aquisição, é isso? Sim, temos um pouco. Não chegamos ainda na metade, mas Certo. a nossa luta vai continuar sim, né? Até a gente conseguir arrecadar todo o valor. E assim que a gente fechar o valor X de 30 mil reais, que é o nosso objetivo, a gente vai encerrar a vaquinha, o Pix solidário também, né, já não vai ter mais, porque é só para esse motivo mesmo que a gente criou tudo isso, né, para estar arrecadando mesmo esse valor. Muito bem, aí a Patrícia, então, conversando conosco, ela, o Thiago. Thiago, mudou muito a sua vida antes e depois do acidente? Os amigos continuaram, né? Claro que a mobilidade já não é mais a mesma, até porque não afetou somente o braço, mas teve múltiplas fraturas, né? Mas como é que é a sua vida hoje? Olha, eu hoje costumo até falar para todos, para minha mãe e tudo, eu vivo melhor. Ah, é? Eu vivo melhor, falar bem a verdade, porque antigamente eu não tinha tanto esse contato assim com família, religião, eu não... E hoje eu me aproximei muito mais de Deus, família, tive uma proximidade muito grande, tanto com a minha mãe, quanto o resto da família, meu pai, meus irmãos. E em questão dos amigos, eu tenho, não são muitos amigos, mas são, eu costumo dizer que não são meus amigos, são meus irmãos, sabe? Puxa, que beleza. E até falo que nem onde a oficina lá onde eu trabalhava lá. Qual que é o nome da oficina mesmo? É a oficina do Fábio, Automecânica Fábio. Ô, Fábio, aquele abraço a todo o pessoal Ele vai aí. até então. gostar, que vive escutando. Que lá. beleza. Ó, nada melhor do que um trabalhador, quando conversa, e principalmente em público, como é o caso do Thiago hoje, falar bem da empresa, né, onde ele sempre desempenhou suas funções ali e só precisou se afastar por motivos óbvios, né, em razão
desse grave acidente. Agora, Fábio, parece que um fato como esse, um fato assim tão doloroso, tão triste na vida da gente, abre os olhos para que a gente possa sentir muito mais a importância da vida. Acho que a gente dá mais valor daí, né? Exatamente, é o que eu penso hoje. Hoje eu vejo que a minha vida, ela girava em torno de trabalhar e voltar para casa. Era isso. Até costumava falar, eu ficava até tarde trabalhando e não tinha aquele contato com família. Hoje eu dou muito, muito, muito valor à família, e porque tive uma proximidade muito grande, sabe? E hoje até costumo falar para minha mãe, assim, que hoje eu não me culpo nem me julgo por ter acontecido o que aconteceu. Era uma coisa que eu tinha que passar, que só eu poderia passar. Perfeito. E tô passando, tô fazendo com que isso não seja uma coisa assim ruim para mim, sabe? Eu faço como se fosse uma coisa boa. Aconteceu uma coisa boa. Imagino como se fosse uma coisa boa, porque isso, além de tudo, isso me aproximou deles. Mas essa fé, essa proximidade, esse encontro com Deus, é que te dá essa segurança de poder usar essas palavras. Porque tem pessoas que se perguntam, mas por que comigo? Por que eu? Né? E aí culpa Deus, culpa o destino, né? Você, muito pelo contrário, entendeu bem que era para acontecer, né? Tinha que acontecer. Sim, eu até comento com a minha mãe que o que eu passei, talvez outra pessoa não aguentaria passar, entendeu? É para ser uma trajetória da minha vida, isso aí, sabe? Ou seja, você nasceu 2 vezes, né? Sim, tem até um pouco antes de... Tem uns dias atrás aí, a gente ainda comemorava 2 aniversários, que né? Legal. Um do dia que eu saí do hospital, que foi a minha alta, e o meu aniversário normal, que são próximos, né? As datas. Então, eu costumo falar que eu faço 2 aniversários. Um do dia que eu nasci e um do dia que eu renasci. Puxa vida, parabéns Obrigado, mesmo. obrigado. Duplo para você, né? Bom, nós vamos a um pequeno intervalo e a gente volta já conversando mais com o Fábio, com a Patrícia aqui, contando, né, um pouco mais da sua história, de recuperação, de superação, né, e abordando um pouco mais essa campanha para que quem está nos ouvindo, de repente, possa também colaborar, ajudar para que mais rapidamente o Tiago consiga alcançar aí esse objetivo. Fique ligado, a gente volta já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Muito bem, de volta com o Jornal do Meio-Dia deste sábado, conversando com a Patrícia Teles, conversando também com o Tiago, né? O Tiago que sofreu o acidente aí, perdeu um braço e está agora sendo aí alvo dessa campanha, né? Que a sua mamãe, que a sua família, seus amigos estão movimentando para arrecadar recursos para a aquisição, então, de uma prótese. Bom, Patrícia, como é que surgiu a ideia de realizar essa campanha? Você achou que era a maneira mais eficaz, digamos assim, de conseguir os recursos? Sim, é mais fácil, né? Porque, infelizmente, hoje eu não tenho essa condição. Na verdade, a gente passou por dificuldades financeiras depois do acidente. Eu costumo dizer, a gente gastou o que tinha e o que não tinha, né? Para poder estar o Tiago com a gente de volta. Certo. E por conta disso, eu e a minha filha tivemos essa ideia. Como muitos fazem, né? E dá certo, então por que a gente também não fazer? Né? Se dá certo para um, também vai dar certo para a gente, porque é uma coisa séria. Né? Então, a ideia partiu da minha filha de estar fazendo tanto o Instagram para divulgar a história do Tiago, quanto para fazer a vaquinha também para estar arrecadando esse dinheiro. E a ideia do Pix também,
né? A gente conversou, vamos então fazer. E até então tem dado certo, graças a Deus. Que bom, né? As pessoas estão acolhendo, estão dizendo sim a essa campanha, que é uma campanha séria, porque infelizmente existe gente mal intencionada que às vezes tira proveito, né, de uma situação delicada para obter recursos. Mas no caso aqui dessa campanha em favor do Tiago é séria, há uma necessidade mesmo. A gente apela à comunidade para que esteja de mãos dadas aí nesse pensamento positivo, mas sobretudo, né, na somatória aí de recursos para que seja possível adquirir então essa prótese para ser utilizada aí pelo Tiago. Agora, igrejas, associações, entidades, de alguma forma têm colaborado ou colaboraram também, Patrícia? Sim, a gente recebeu uma ajuda, né, fazendo bazares, tanto da igreja que a gente frequenta, que é a IEQ Vila Regina, a igreja do pastor Sandro também, que é da IEQ da Vila Mazém, e a igreja do pastor Carlos Colasso, que é a IEQ da 5 de novembro. Né, eles também nos ajudaram realizando bazares, né, entregaram em nossas mãos um determinado valor, e esse valor também foi colocado junto nessa conta específica para a compra da prótese do Tiago. Ou seja, os meios de arrecadação, né, são vários, mas quem quiser também entregar pessoalmente a você, pode, né? Sim, sim. Qual que é o endereço? A gente mora na avenida, aliás, na rua Teodoro Manuel de Oliveira, número 26, na Vila Alves. Vila Alves. Nossa, você mora na Vila Alves e o Tiago trabalhava e trabalha aqui na 5 de novembro? Na Avenida Niximbo. Isso, isso. Agora, Tiago, como é que está a sua situação hoje? Você está encostado, aposentado? Qual que é a sua condição hoje? Porque trabalhando do jeito que você está, ainda não há condições, porque o serviço de mecânica é um serviço pesado, né? Como é que está a sua situação? Você foi aposentado ou não? Então, eu ainda não fui aposentado, eu tô... Como que é o nome? Eu estou afastado pelo INSS e estou fazendo a reabilitação trabalhista. Ou seja, tem perspectiva de voltar, então? Isso, tem uma perspectiva de voltar. Não na área mecânica, certo. Mas de repente num escritório, algo do tipo. Perfeito. E eu até gostaria, né, de voltar para a mecânica. Puxa, Porque é que você gosta, né? Eu gosto. Desde pequeno sempre mexi, sempre... Mas se puder ficar dentro da empresa, próximo, né, desse serviço, por que não, né? Então, a minha vontade seria mesmo ficar na empresa, de repente em outra área, mas tô com amigos que eu gosto, né? Então, além disso tudo, me ajudaria bastante, né? Agora, são o quê? 2022, fazer 4 anos, né? São 3 anos que ocorreu. Você já teve uma melhora significativa, né? Não tem mais dores? Tenho ainda? Tenho Chegou a dor. afetar a coluna também? Afetou, eu tenho uma fratura na T6, né? T6. Nossa. Na T6. E eu sofro muito com dores fantasma, né? Onde não existe o membro, se sente? Eu sinto a dor e que nem agora essa mudança de tempo mesmo é a hora que me dá mais dor, sabe? E nesse ponto que a prótese iria me ajudar bastante, né? Porque eu estando com a prótese, meio que enganaria o cérebro, né? Porque toda uma contusão física, né, acaba abalando mentalmente, psicologicamente, né, a pessoa. Agora, aqueles que ainda não ajudaram, querem ajudar, tal, fica aqui o registro, o apelo, né, para que o façam das mais diversas maneiras. Tem o Pix, tem uma conta bancária também? A conta bancária vai aparecer para a pessoa assim que ela aciona lá o número do Pix. Legal, né? Legal, tá certo. Agora, Tiago, qual foi a maior lição que você tirou de uma experiência como essa? Então, eu costumo falar que nem quando eu comecei a entrevista eu falei, né? Eu vivo melhor hoje do que antes. E eu penso assim, como que tem pessoas, tem certas religiões, não julgo nenhuma delas, mas eu passei a acreditar muito mais em Deus e costumo falar para minha mãe, para tomar em casa.
como tem pessoas que ainda falam que Deus não existe, sabe? Pois é, com 1% de possibilidade, você está Porque aqui, 100%? Eu costumo dizer, bati na porta lá e voltei, sabe? É. E hoje eu penso assim, pessoa falar que Deus não existe vai de cada um, cada consciência de cada pessoa, sabe? Eu tenho a minha fé, a minha crença, então eu penso que para mim Deus existe, é o meu melhor amigo e tem me abençoado muito e garanto que vai abençoar muito ainda, sabe? Que beleza, que beleza. A sua vida já é um testemunho, né? A sua vida já olhando para você, já dá para sentir que Deus realmente é misericordioso, né? Poderoso a gente sabe que ele é, bom a gente sabe que ele é, mas ele não deixou que a sua mãe sofresse mais do que ela já estava sofrendo, né? E te devolveu aí de volta para a família, né? Agora, tem assim alguma coisa que você não fez ainda, gostaria de fazer? Tem algum sonho ainda para realizar, Tiago? Então, eu tinha o sonho de ter um carro, sabe? Um carro que eu sempre falei, até comecei a fazer meus servicinhos bem novo, para sempre que eu tá conseguindo juntar um dinheirinho e conseguir. E até o acidente até nisso me ajudou, sabe? Consegui comprar o carro que Verdade. eu sempre sonhei, tenho hoje. E foi uma motivação a mais para mim melhorar. Porque daí hoje eu consigo dirigir ele, Que bom. refiz minha habilitação e ainda tenho sonho, sabe? Que é de ter a minha casa própria, ter minha família, né? Certo. Tenho esses sonhos e tô correndo atrás para conseguir. E se depender de fé, de oração, né, de pensamento positivo, conte com o nosso, porque você vai alcançar, sim, tudo isso, Tiago, que está, né, aí ainda nesse processo de recuperação, né, do acidente e contando essa história aí de superação, de vitória mesmo, né, de renascimento. Patrícia, a gente quer agradecer a sua presença, cumprimentá-la, falar da nossa solidariedade, né, e parabenizá-la por ter tanta força, tanta fé, tanto amor, tanta dedicação para não desistir, né? Quando tantos desistem diante de situações até menos graves do que essa. No entanto, você esteve ali firme, forte, né, acreditando sempre, e a vitória está aí, né, nas suas mãos, que é a presença do Tiago. Sim, com certeza. Eu costumo dizer, né, para as pessoas, todos nós temos um processo. Eu ainda continuo passando pelo processo, mas eu tenho a certeza que existe o propósito também. A gente não questiona nada a respeito do que aconteceu com o Tiago hoje, né? Com quem estava envolvido no acidente, o motorista do caminhão. A gente não culpa ninguém, nem o Tiago, nem o motorista do caminhão. A gente, inclusive, nem conhece ele, né? Ele já entrou em contato algumas vezes com meu marido, mas pessoalmente a gente não o conhece. Então, para a gente não ter esse sentimento, né? Essa culpa ou culpar alguém é coisa de Deus mesmo. E só quem passou ou está passando por esse processo, sabe o quão doloroso é, né? Mas eu sou grata a Deus por tudo, por todas as dificuldades que enfrentamos, que passamos, porque hoje eu vejo a glória de Deus, né? Ver o meu filho falar da forma que ele está falando hoje, de Deus, do amor de Deus para com ele, é gratificante para mim. Eu só tenho que agradecer mesmo por tudo, por cada detalhe de tudo que a gente passou, né, dentro daquele hospital. As pessoas falam assim, se as paredes dos hospitais falassem, né? Ali tem muitas orações sinceras. E é uma verdade, porque muitas das vezes eu saí do quarto onde o Tiago estava e ia no corredor para chorar, para falar com Deus, para pedir a Deus que ele me devolvesse o meu filho, se fosse da vontade dele. E foi o que aconteceu. Né? Então, por isso a gente tem essa gratidão no nosso coração, né? Tem o coração em paz, por não sentir culpa de nada. Como o Tiago falou, é uma coisa que ele tinha que passar, tinha que acontecer com ele, e a gente só aprendeu com isso.
Ele mesmo disse, se aproximou mais de Deus. Mas não foi só o Tiago, foi a família inteira. Né? A gente sempre foi cristão, mas depois de uma história, um testemunho desse, não tem como dizer que Deus não existe. Né? Deus existe e está sempre presente, né? Bom, você pode passar para a gente, repetir o número, de repente, da chave Pix, ou você acha perigoso fazer isso? Porque, de repente, alguém está nos ouvindo, quer anotar para fazer um depósito, fazer o número do seu telefone para a pessoa entrar em contato? Sim, a nossa chave Pix é o meu telefone mesmo. Tá. As pessoas podem estar entrando em contato. Qual que é o número? É 15 991 991 78 58 58 93. 93. E as pessoas entrando, né, nas nossas redes sociais, lá também vai ter o link da vaquinha, né, que vai estar no nome do Tiago, que lá também vai estar contando a história do Tiago. Tá. Né? As pessoas também podem acessar, que é o Instagram do Tiago, que é Tiago_Milagrão, ou o meu, Pati Lima Unhas. Lá também tem o link da vaquinha e o nosso número do Pix também. Legal, então. O Pix, né? Eu não consegui anotar aqui o Insta, mas o Pix é 15991 785893. Quer colaborar? Tá ouvindo? Mas eu não me lembro o número. Liga aqui na rádio, a gente vai ter esse número aqui salvo e a gente passa, então, para que você possa ajudar também nessa campanha tão importante que a Patrícia, o Tiago, né, e os amigos estão realizando para que ele possa adquirir, então, a sua prótese, né, do braço esquerdo, que infelizmente ele acabou perdendo. Patrícia, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu testemunho de fé, de coragem, de amor, tá? E tomara que em breve a gente consiga aí ter esse resultado, esses recursos suficientes para a aquisição, então, da prótese. Nós que agradecemos, Antônio, a toda a equipe da Difusora. Agradeço a Juliana, né, que ela entrou em contato com a gente, comigo, na verdade, né? A gente agradece pela oportunidade de estar falando, né, da nossa campanha, que é uma campanha verdadeira, que é uma campanha séria, e também para deixar o testemunho do Tiago para as pessoas que, de repente, não estão passando pela mesma situação, mas estão numa certa dificuldade. Não desista, apenas acredite, confie, creia que existe um Deus poderoso que realiza o desejo do nosso coração. Então, eu creio que muito em breve eu vou voltar aqui e mostrar que a gente conseguiu todo o dinheiro, todo o valor, e o Tiago com a sua nova prótese. Eu creio nisso. Amém. Nós cremos também. Aí estamos torcendo para que isso se realize mais brevemente possível. Obrigado, Patrícia. Tiago, obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente e me alimentar um pouquinho dessa fé, né, tão maravilhosa que você demonstrou aqui. Valeu, Tiago. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo contar essa história para vocês aí. Legal, legal. Bom, e assim nós vamos encerrando a edição de hoje do nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado. Hoje nós conversamos aqui com o diretor de Cultura de Capão Bonito, Alexandre Mendes, e agora, né, nessa segunda e terceira etapas aí do nosso jornal, com a Patrícia Teles de Lima e com o seu filho Tiago. Agradecemos também e principalmente a você, ouvinte, que nos prestigia com a sua audiência, que nos acompanha aí todos os dias, e também a Niximbo do Brasil, Plano Familiar Camargo, Franciose Imóveis e Sicredi. Nós voltaremos na segunda-feira com mais um Jornal do Meio-Dia. Desejamos aí um ótimo fim de semana, um final de sábado, um domingo maravilhosos, e a gente volta então na segunda. Um abraço, boa tarde e até lá. Feita.